beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 154, o tripé da sustentabilidade e o ESG, como integrá-los. Bom, e para falar desse tema aqui, hoje vou ter eu e o Renato, como nós sempre, aqui para trazermos um pouco mais de conhecimento sobre sustentabilidade para vocês. Tudo bem, Renato? Como é que você tá? Olá, Gustavo, tudo bem por aqui e com você? E olá a todos que estão aqui nos escutando, mais um episódio do Beabá da Sustentabilidade, com um tema que a gente traz em muitas reflexões, né, Gustavo? Quando a gente às vezes faz nossas palestras, a gente tenta sempre integrar um pouco esse ESG, o tripé da sustentabilidade. A gente vai abordar um pouquinho aqui, se é possível, né, eles estarem integrados, se são coisas totalmente distintas, separadas, e explicar um pouco mais esses conceitos. Sim, e para quem não lembra dos conceitos também, a gente vai trazer eles em detalhe para realmente aclarar, né, do que a gente está falando. De repente tem gente que não escutou lá atrás ou não conhece tanto do tema e aí fala, pô, mas tripé da sustentabilidade, o que é isso? ESG, o que é isso? A gente vai falar, né? Então, primeiro, o que é sustentabilidade? A gente já discutiu isso no primeiro episódio do Beabá, aquele episódio que todo mundo já escutou, porque é um episódio que tem milhões de plays, milhões não, mas milhares de plays já, e que traz um histórico do desenvolvimento sustentável, e a gente abordou até um pouquinho do conceito do tripé da sustentabilidade, que também é conhecido como triple bottom line. Mas a gente precisa, né, rever e ampliar esses conceitos, e é o que a gente vai fazer essa semana, né, Renato? Isso, Gustavo. E acho que para a gente, né, começar as reflexões, né, é pensar um pouco na etimologia, né, da palavra sustentabilidade. Essa palavra que ela vem sendo utilizada aí por muitas empresas, né, e pessoas em diversos aspectos, e talvez seu significado ele seja, né, muito atrelado à preservação ambiental, proteção do planeta, etc. Mas a sua origem, na verdade, ela vem da palavra sustentável, né, do latim sustentare, ou seja, sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar, cuidar. Então, né, a sustentabilidade nos dicionários está definida como a habilidade, no sentido de capacidade, de sustentar ou suportar uma ou mais condições exibida por algo ou alguém. Então, acho que é importante a gente trazer, né, essa conceituação do que é sustentar, sustentabilidade, né, e fazer a pergunta, o que a gente quer sustentar? E quais condições queremos sustentar? Esse questionamento ele é muito importante para que as definições possam evoluir. E ao entendermos quais são os pilares a serem equilibrados e como eles podem ser sustentados e o porquê, a gente pode então partir para o conceito do desenvolvimento sustentável. Legal, Renato. E bom, o poeta polaco, né, o polonês, né, o Stanisław Lec, ele perguntava se seria progresso um canibal comer com um garfo. E essa questão é pertinente, né? Aliás, no espírito da nossa época, em que um progresso ele é tornado equivalente à noção do bem, né? A noção de bem, se é progresso, então é bom. Essa provocação do Lec, ela é absolutamente certeira. De fato, para quem antes comia com as mãos, usar garfo e faca, né? Ou só garfo, é evoluir, né? Evoluiu de forma técnica. Você representa isso um progresso. Você come melhor, come mais rápido, consegue se sujar menos, ser mais eficiente. Então a resposta à pergunta será, portanto, positiva. Para todos os efeitos, sim, um canibal comer com garfo ou com garfo e faca é um progresso
pelo menos para o canibal, né? A pergunta, no entanto, ela encerra dentro de si uma outra questão que é mais profunda, que é aquela que nos faz refletir e dar força a esse aforismo. Esta prende-se então já não só o garfo ou a faca, mas que propriamente ditos, mas a própria ideia do progresso. A gente pode resumir a questão assim: todo progresso é bom? Ou, por outras palavras, será correto assumirmos que o progresso e a civilização são equivalentes? Melhor ainda, basta progredir material e tecnicamente para que o bárbaro canibal se torne eventualmente civilizado? É um bom questionamento, né, Gustavo? Afinal, ele ainda continua sendo canibal, comendo carne humana, né? Então, Mas ele está sendo seria... educado e tem usando os melhores e a melhor etiqueta, né? Ferramentas, né? Ferramentas, tudo. Sim, mas enfim, foi baseado, né, nesse pensamento, inspirado no poeta, que o John Elkton lançou seu livro de título Canibais com Garfo e Faca, em 1994. Muito antes da sustentabilidade entrar na moda, ele já apontava problemas futuros para um desenvolvimento desenfreado e a qualquer custo, associado às grandes corporações, aos canibais de Stanislaw Lem. Porém, para o Elkton, o uso de ferramentas mais civilizadas seria sim um progresso, com cuidado com as questões sociais e ambientais. E dessa forma, conduzindo seu pensamento, ele cria o conceito da sustentabilidade por meio de 3 vertentes: a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social. A justiça social, representada pelos 3 pilares reconhecidos como Triple Bottom Line, ou os 3 P's: Profit, Planet and People, né? O lucro, planeta e pessoas, em português. O livro em si, ele identifica as revoluções que ocorreram no mundo dos negócios que estão redefinindo as economias e as grandes corporações para o futuro. Inclusive, spoiler aqui, é um projeto nosso poder trazer mais um pouco sobre os livros que marcaram os conceitos da sustentabilidade, né, Gustavo? Mas são projetos futuros, não sei se a gente coloca isso no episódio ou não, mas só comentando aqui como um spoiler. Depois qualquer coisa eu corto. Que boa. O argumento principal do Elkton é que é possível e necessário fazer com que todas as empresas ajam com responsabilidade e, ao tomar decisões, sempre considerem o impacto final do que estão fazendo. Para trazer todas essas questões, o autor se fundamenta nas origens do capitalismo. Ele amplia o discurso e insiste sobre um debate holístico de quais são os reais limites e fraquezas da economia de mercado, como as necessidades individuais são sustentáveis em um contexto político, econômico, social e ambiental. Essa é a maior pergunta de Elkton. Ele mostra como cada vez mais as empresas estarão em uma posição central na sociedade e, portanto, deverão se tornar mais responsáveis pelo impacto que causam. Exato, e dessa forma que o Elkton explicou, né, a gente consegue compreender então que a sustentabilidade está em 3. Que o que a gente precisa sustentar é esse equilíbrio, na verdade, entre essas 3 frentes, né? A frente ambiental, porque o planeta necessita da natureza, assim como a sociedade necessita dos serviços que ela nos fornece para o nosso desenvolvimento. O social, né? Pois somos uma única sociedade global tentando se desenvolver e sobreviver em um único planeta. E respeitar as diferenças e pensar no próximo e cuidar um do outro é fundamental para o nosso progresso. E fechando, o capital, pois a gente vive numa sociedade que preza o lucro e se desenvolve através da acumulação deste. Porém, não pode ser o capital acima de tudo e de todos. O equilíbrio é necessário. Bem, mas então o tripé da sustentabilidade é o ESG? Não, né? Como a gente disse, o tripé é baseado em 3 frentes: ambiental, social e econômica. E se tivesse uma sigla, não teria lugar para um G, né?
Seria, mesmo se fosse em inglês, seria o ESE, né? O EZ, porque é Environmental, Social, Economic. E em português, ASE. Já o termo G surgiu na comunidade financeira e de investimentos como abreviação para Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança em português. E ganhou destaque na década de 2000 como uma forma de categorizar e avaliar critérios não financeiros que podem afetar o desempenho e valor das empresas. A origem do termo ESG pode ser rastreada até o conceito mais amplo de investimento socialmente responsável e investimento ético, que ganhou popularidade nas últimas décadas do século XX. No entanto, foi com o aumento do reconhecimento dos riscos ambientais, sociais e de governança corporativa que o termo começou a ser mais utilizado. Durante a década de 2000, houve um crescente interesse por parte dos investidores institucionais em considerar fatores ESG em suas decisões de investimento. Isso foi impulsionado por uma maior conscientização sobre questões ambientais, como mudanças climáticas e escassez de recursos naturais, bem como por preocupações sociais, como direitos humanos e diversidade, e por escândalos corporativos que evidenciaram a importância da boa governança corporativa. À medida que mais investidores reconheceram a importância dos fatores ESG na avaliação do desempenho e do risco das empresas, esse termo se tornou amplamente adotado e incorporado em estratégias de investimento, relatórios corporativos e regulamentações financeiras em todo o mundo. Hoje, o ESG é considerado uma parte essencial da análise de investimentos e uma métrica-chave para avaliar a sustentabilidade e o impacto das empresas no longo prazo. Bom, Renato, e agora vamos avaliar um pouco essa diferença de ambos os conceitos, que ela está ligada, né? Você falou já um pouco do ESG, eu falei do tripé da sustentabilidade, aos objetivos de cada um deles, né? Para o Elkington e o seu tripé da sustentabilidade, ele buscava o quê? Garantir um futuro sustentável através de empresas que gerem valor social e econômico sem degradar o meio ambiente. Já o ESG, ele busca minimizar os impactos de critérios não financeiros nos resultados das empresas. E para isso elas devem atuar de forma a minimizar esses riscos, tendo assim atuações que busquem valor econômico, mas minimizem os impactos ambientais e tenham uma boa governança de todas as suas ações. Mas e então, já que os objetivos são distintos, eles não podem coexistir? Sim, eles podem e devem coexistir, né? Se as empresas vão conseguir minimizar os seus riscos e também gerar resultados que garantam esse futuro sustentável. A conciliação dos objetivos do tripé da sustentabilidade e os objetivos do ESG pode ser alcançada através de uma abordagem integrada que reconhece a interdependência entre os três pilares da sustentabilidade e do ESG. Aqui estão algumas maneiras de conciliar esses objetivos. Integração dos pilares da sustentabilidade. Em vez de tratar os pilares econômico, social e ambiental separadamente, as empresas podem adotar uma abordagem integrada que considere o impacto interconectado desses aspectos em suas operações e estratégias de negócio. Por exemplo, investir em uma prática de governança corporativa sólida pode promover a transparência e a responsabilidade social, enquanto também pode contribuir para a gestão eficaz dos riscos ambientais e sociais. Isso. E na sequência, né, outro ponto aqui para a gente fazer essa conciliação entre esses objetivos é a avaliação de riscos e oportunidades, né? As empresas elas podem identificar e avaliar riscos e oportunidades relacionadas aos aspectos ESG e aos pilares de sustentabilidade. Então, considerando como esses fatores podem afetar o seu desempenho financeiro, a sua reputação e o seu impacto social e ambiental. Isso pode envolver a realização de análises de materialidade, que a gente explicou semana passada, né?
para determinar Exato. os temas mais relevantes e significativos para a sua empresa e as suas partes interessadas. E o engajamento, outro ponto, o terceiro, seria o engajamento das partes interessadas. A gente também falou na semana passada. As empresas, elas podem então envolver as partes interessadas, incluindo investidores, clientes, funcionários, comunidades locais e grupos de sociedade civil, na definição dos objetivos e metas relacionados ao ESG e à sustentabilidade. Isso pode ajudar a garantir que as estratégias e as iniciativas da empresa atendam às expectativas e às preocupações das partes interessadas, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento sustentável. Um outro ponto é a medição e o relato desse desempenho. As empresas podem desenvolver métricas e indicadores de desempenho que capturem tanto aspectos financeiros quanto os ESG da sustentabilidade, permitindo uma avaliação abrangente e transparente do seu impacto global. Isso inclui a divulgação de relatórios integrados que comuniquem o desempenho da empresa em relação aos objetivos do tripé da sustentabilidade e aos critérios do ESG. Ao adotar uma abordagem integrada e holística para conciliar os objetivos do tripé da sustentabilidade e os objetivos do ESG, as empresas podem promover práticas de negócios sustentáveis e responsáveis que gerem valor ao longo prazo para todas as partes interessadas. Isso não só fortalece a resiliência e a competitividade da empresa, mas também contribui para o bem-estar das comunidades e a proteção do meio ambiente. E afinal, é isso que queremos ao buscar o desenvolvimento sustentável, e as empresas são um dos principais atores nessa busca. Exato, Renato. E eu acho que aqui a gente pode colocar para os nossos ouvintes e espectadores, né, que esses conceitos que a gente passou aqui são conceitos-chave para que a gente busque a sustentabilidade tanto na empresa, quando a gente fala do ESG, mas também do tripé, mas também no âmbito global, né, quando a gente fala dos dois conceitos, porque um deles ele vai, se a gente tem o ESG forte nas empresas de um país, a gente consegue que esse país esteja mais bem, seja mais bem é ruim, é feio demais, esteja melhor, né, nos aspectos de sustentabilidade, né, na busca por objetivos de desenvolvimento sustentável. Então a gente aí começa a integrar mais um outro conceito que a gente nem trouxe aqui, mas que a gente já trouxe séries e a gente precisa voltar, faz tempo que a gente não fala deles, que são os ODS, né? São os objetivos que vêm lá de cima, que vêm dos países, né? Os países sentaram lá em 2015, conversaram e criaram objetivos, 17 objetivos para os países, e as empresas estão dentro dos países. E as empresas precisam atuar de forma a ajudar os países a alcançarem esses objetivos. Porque no fim das contas, como a gente falou anteriormente nesse episódio, a gente é uma sociedade única no fim das contas. Tá todo mundo no mesmo planeta. É aquela coisa, a gente está cada um num prédio, mas a gente está dentro do mesmo condomínio. Se o meu prédio aqui não tá dentro, né, do que é as normas do condomínio, ele vai impactar todo mundo, não vai impactar só quem mora no meu prédio, vai impactar todo mundo que está no mesmo condomínio. Então a gente tem que realmente pensar dessas maneiras e pensar, como a gente falou já 2 episódios atrás, de forma holística, de forma integrada, de forma sistêmica, e tudo isso vai entrando dentro desse quebra-cabeça que a gente, cada semana aqui, traz uma peça nova para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, para as nossas ouvintes, nossas espectadoras. Isso, Gustavo. Eu acho que para tentar fazer um fechamento aqui, assim, eu interligando um pouco o começo do episódio, né, a pergunta, o que a gente quer sustentar? Eu acho muito importante a gente trazer essa discussão, porque igual o Stanislaw Lec trouxe, né, é progresso um canibal comer com garfo e faca, né, ou com garfo.
Acho que essa pergunta ela é muito pertinente, a gente poderia ficar horas discutindo aqui e talvez não chegar a uma conclusão. Mas se a gente coloca as empresas como sendo um canibal, né, que está ali e está sem nenhuma regra e querendo, né, fazer, ele tem talvez na sua sociedade, mas meio que atacando o seu próprio convívio, quando a gente começa a pensar e trazer que você precisa ter algum equilíbrio ali entre o desenvolvimento econômico, porque a gente vive numa sociedade capitalista que preza pela produção, preza pelo desenvolvimento econômico, e aquilo vai se dar sem limites, então, opa, não é tão assim, você tem que ter um controle sobre esse desenvolvimento, você tem que olhar para a sociedade que você vive e, né, então a empresa tem que estar dentro de algumas regras. Quando a gente traz a governança, meio que forma uma pirâmide, né? A gente tem um tripé da sustentabilidade ali que tenta manter aquele canibal ali sobre um equilíbrio, ele se desenvolvendo, equilibrando algo que a nossa sociedade, né, de tempos atrás foi criando para o seu desenvolvimento, mas a gente traz uma transparência, né, que acaba sendo um pilar fundamental ali num outro eixo de vertical, onde todos vão poder olhar para aquilo e falar, legal, então você está realmente equilibrando esses três pilares, né, e a gente está verificando isso, e a gente está, né, como mercado e como sociedade, olhando para as suas ações, porque você está tendo, né, um controle do que você está fazendo, você está mostrando esses relatórios para todo mundo. Então você faz uma integração entre os conceitos muito bem feita. Então, acho que quando a gente vai para essa pergunta, o que a gente quer sustentar, o que é o desenvolvimento sustentável, eu acho que a gente cai nesse lugar de a gente quer progredir o capital, a gente quer preservar o planeta e a natureza, e a gente quer manter a nossa sociedade equilibrada, né? Obviamente, porque a gente já trouxemos nos limites ecossistêmicos o porquê que a gente tem que ter essa preservação do planeta, né? Mas a gente não vai deixar de impactar o planeta, a gente vai continuar tendo nossos impactos. Não tem como a gente ter um progresso sem ter algum tipo de impacto. A gente sempre vai ter um impacto do nosso desenvolvimento. Mas se a gente consegue trazer uma transparência e mostrar isso e mitigar ao máximo possível esses impactos, a gente pode começar a falar sobre desenvolvimento sustentável e tentar entender o que a gente quer equilibrar e sustentar. Porque muitas empresas às vezes trazem sustentabilidade, sou verde, sou lindo, maravilhoso, usando a palavra como uma coisa ali de não causa impacto nenhum, mas não é a realidade. A gente sabe que existe impacto em todo o nosso progresso, em todo o nosso desenvolvimento. A gente só tem que saber como controlar isso e mitigar porque a gente está se desenvolvendo. Ou a gente muda a forma como que a nossa sociedade quer evoluir. Mas aí eu acho que fica um tema para um outro episódio. A gente está falando aqui sobre o que a gente tem hoje de base de desenvolvimento e de conhecimento. Boa, Renato. E eu queria só trazer, a gente falou bastante do John Elkington nesse episódio, né? Porque ele é o cara que inventou boa parte dessa teoria, né? Na verdade toda, claro. Não, ele é o cara do tripé da sustentabilidade, logo do SG não, mas no tripé. Eu queria trazer uma frase dele sobre sustentabilidade econômica e sobre o caminho da sustentabilidade. Então ele diz assim: o caminho para a sustentabilidade econômica, social e ecológica relativa é garantido para ser encalhado com falhas de cada natureza e escala. Se nós os reconhecermos e aprenderemos com eles, a transição prosseguirá mais rapidamente e de maneira mais eficiente em recursos. Se por outro lado preferimos o conforto a curto prazo de enterrar nossos fracassos ou de culpar os tapetes, a transição será significativamente retardada ou poderia até ser descarrilhada completamente. Então, ele diz aqui que a gente precisa realmente aprender com os erros e pensar de forma mais no longo prazo e não também ter erros e já desistir por causa dos fracassos, porque são problemas muito complexos que
podem ter pequenos fracassos no curto prazo, mas se a gente mirar uma estratégia, um foco lá na frente, a gente vai sobrepujando esses pequenos fracassos e vai alcançando maiores resultados, melhores resultados para traçar esse caminho do tripé da sustentabilidade. Isso aí, Gustavo. Uma boa frase, uma boa reflexão. Eu acho que então a gente encerra esse episódio com esse pensamento e agradeço aqui a todos que nos escutaram. Com certeza mais um podcast, um episódio que a gente deixa reflexões para quem estão, para vocês ouvintes. E até o próximo, o Beabá da Sustentabilidade. Obrigado a todos. Boa. Até o próximo, até a semana que vem, que aqui o Beabá é sustentável. E só dando um spoiler do próximo episódio, a gente vai falar de um tema bastante polêmico. Bom, é isso. É esse o spoiler. Não vou deixar não falar qual é o tema, mas ele é polêmico. Até o próximo episódio do Beabá.